Olá, alunos, tudo bem? Mais um vídeo para a nossa sequência. Estamos no quarto vídeo que trata do nosso curso de extensão em planilhas de curso de formação de preço. Hoje, vamos tratar um pouquinho sobre a formação dos preços dentro da licitação pública. Tá bom? Vamos lá? Bem, a pergunta de hoje é como fazer a pesquisa de preço. Vocês devem ter observado dentro dos nossos estudos, né, nos módulos dos quais vocês estão aí de posse, estão estudando, que a pesquisa de preço é muito importante para o processo licitatório. Uma pesquisa de preço bem feita também ela pode ter resultados econômicos para contratação, como também uma pesquisa de preço equivocada, ela pode frustrar a solicitação. Ou seja, pode ser que ela seja deserta, você pode ter uma licitação onde aqueles que apresentam preços deserta quando não há nenhum tipo de interessado na contratação. Talvez você estabeleceu um preço muito alto e esse preço não condiz com a realidade do mercado e as empresas não acharam interessados e não tiveram interesse de participar e não houve interessado, ela foi deserta. Ou ela pode ser fracassada, né? Quando há também empresas interessadas, mas as propostas não condizem com os preços mínimos ali estabelecidos na sua contratação. Então, o que a gente deve saber um pouquinho aqui nessa aula de hoje, que vamos falar um pouquinho dessa pesquisa de preço. A IN 05/2017, que é um dos principais normativos que a gente trata aqui no nosso curso, ele dispõe de regras e diretrizes para os procedimentos de contratação. No artigo 30, ela fala um pouco do termo de referência ao projeto básico, que a gente já comentou que são instrumentos bem similares, dependendo do objeto da contratação, você vai modificar, é como se mudasse apenas o nome, mas a estrutura desses dois artefatos, elas são bem similares. Então, no artigo 30, inciso 10, estabelece que as estimativas detalhadas dos preços com ampla pesquisa de mercado nos termos da Instrução Normativa 05 de 2014. Essa Instrução Normativa de 2014, ela estabelece lá no seu artigo 2º o seguinte. Então, repare aqui ao lado, né, que a gente está tratando da IN 05 de 2017, ela que remete à IN 05 de 2014. Não confundam, são duas numerações similares, mas são exercícios financeiros diferentes, exercícios de publicações também diferentes, apesar de serem instruções normativas, ambas elas. No artigo 2, estabelece o seguinte: a pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros: painel de preço disponível no endereço eletrônico paineldepreços.planejamento.gov.br, contratações similares, pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, ou pesquisa com fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 dias. Então, ela estabelece ainda que os parâmetros previstos nos incisos desses artigos podem ser feitos de forma combinada. Ou seja, a Instrução Normativa 05 de 2014, ela te dá algumas instruções de onde você pode formar o seu preço da contratação. Então, a pesquisa de preço, normalmente tem se utilizado o painel de preços, mas ela também estabelece ali a possibilidade de você ter algumas mídias especializadas que possam te ofertar também aqueles preços. Existem algumas empresas atualmente no mercado que elas trabalham somente com essas questões de licitação para auxiliar a formação de um preço de uma contratação. Por que que essas empresas entraram nesse ramo de mercado dentro das contratações públicas? Porque a pesquisa de preço ela é uma das etapas mais dificultosas dentro de um processo de contratação. Dependendo aí do âmbito de trabalho que vocês estão integrados, pode-se haver processos licitatórios que vocês vão ter ali de
licitações de 1.000, 2.000 itens, 3.000 itens, né? Instituições de ensino superior, por exemplo, elas têm que fazer aquisições de itens de laboratório, vidrarias, almoxarifado, que são centenas, dezenas, milhares de itens que são necessários fazer cotações. Então, essas pesquisas têm que ser bem feitas para que a gente possa ter o melhor preço dentro desses itens. O governo federal tem melhorado cada vez mais esse painel de preços, né, que é estabelecido já na IN 14, mas ela tem algumas atualizações, inclusive atualização para a questão de inserir o painel de preços, certo? E esse painel de preços ele pode ser uma das ferramentas que vocês podem utilizar para formar os preços de determinada contratação. Então, ela vai variar de acordo com a quantidade de itens, e vocês podem, para tentar deixar ainda mais preciso essa cotação de preço, combinar algumas desses itens, né? Então, você pode, para a cotação dos itens, utilizar o painel de preço, como também pode pegar mídias especializadas dos quantitativos que estiverem faltando para você formar pelo menos ali 3 propostas e ter um preço mais ajustado ao que é do mercado praticado, certo? No site, que aqui é indicado na IN 05 de 2014, vocês podem ir lá e fazer algumas consultas. Dentro do próprio site, ele é tão, como eu disse, ele passou por grandes reformas. Hoje ele tem vídeos e tutoriais, ele está bem didático de se utilizar. Então, mesmo aqueles que não estão adaptados às contratações públicas e estão sendo capacitados agora para ingressar nessa área, vocês não vão ter muita dificuldade, principalmente nessa etapa de capacitação, para poder fazer buscas e preços nos sites do governo federal. Dentro do painel de preços tem os tutoriais, o manual do usuário. Você pode acessar lá o site e fazer algumas consultas. Busque ali, por exemplo, fazer algum exercício relacionado a materiais de almoxarifado. Consulte como é que está o andamento dessas licitações durante um determinado exercício. Atenção aos prazos de 180 dias relacionados aí às licitações. Vocês podem utilizar aí na cotação de preço, por exemplo, licitações que foram realizadas recentemente por alguns órgãos do governo federal, e aí vocês podem ter acesso a essas informações e fazer alguns exercícios de formação de preço. Lembrando que, com a nova lei de licitação e contrato, todo recurso federal deve seguir as regras estabelecidas ali naquela norma. Então, também serão possíveis a gente ter históricos, né, a partir principalmente desse ano de 2024, a gente ter alguns históricos de contratações ali mais claras e transparentes dos entes federados, estados, municípios, Distrito Federal, recebendo recurso federal, e eles têm um grau de dependência bem significativo por conta dos repasses, né, de fundo de participação dos estados e do município. Eles acabam também tendo que fazer agora essa ampla divulgação por meio dos recursos federais como estão sendo gastos, e isso também facilita o controle social. Tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre planilha de preço. Vocês têm um pouco mais desse conteúdo nos módulos, e a gente se encontra no próximo vídeo com mais reflexões sobre e dicas sobre o nosso curso de extensão. Tá certo? A gente se vê. Até mais.